Livramento condicional, um tema super interessante, não é mesmo? Com certeza você já ouviu falar dele nos filmes americanos. Mas você sabe como esse instituto funciona aqui no Brasil? Quais os requisitos? Como se aplica? Vem comigo que neste vídeo eu te ensino a entender melhor o tema e te explico as principais modificações que o instituto sofreu com o pacote anticrime. Bom, o tema livramento condicional é gigante, cheio de regras e de detalhes. Então não daria para falar tudo sobre ele num só vídeo, mas não tem problema. Neste vídeo eu vou explicar um pouquinho sobre os principais requisitos do Instituto e as mudanças ocorridas com a entrada em vigor do pacote anticrime. Vou explicar de uma forma simples e que podem te ajudar a entender melhor o benefício e, quem sabe, conseguir a soltura do seu cliente através deste benefício. Bem, pessoal, para entender o livramento condicional, você precisa pensar que ele não é uma forma de progressão de regime. A progressão de regime é do fechado para o semiaberto, do semiaberto para o aberto. E acabou. Se alguém está no fechado e consegue ir para o livramento condicional, ele teve uma antecipação da sua liberdade. Ele não progride mais. Do livramento condicional, ele não vai para o aberto. O livramento condicional é um ponto fora da curva da progressão de regime. O livramento condicional é uma antecipação da liberdade do condenado mediante o cumprimento de alguns requisitos e o cumprimento de algumas condições impostas pelo juiz. O primeiro ponto relevante que vocês têm que ter em mente é que este benefício só se aplica a casos em que a pena ela é superior a 2 anos e é uma pena privativa de liberdade. Ou seja, não existe livramento condicional em casos de penas restritivas de direito. E quais são os requisitos do livramento condicional? Quais são as mudanças implementadas neste instituto com o pacote anticrime? Bem, primeiro, os requisitos objetivos do livramento condicional. O condenado, o reeducando, ele tem que cumprir parte da pena dele para ter direito ao livramento condicional. E quanto é que ele tem que cumprir de pena, Cláudia? Bem, depende. Se ele não for reincidente em crime doloso, 1/3. Reincidente em crime doloso, metade da pena. E se ele for condenado por crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, tráfico de pessoas, terrorismo, e não for reincidente específico em crime dessa natureza, ele cumpre 2/3 da pena e tem direito ao livramento condicional. Agora prestem atenção, se o seu cliente é reincidente específico em crime hediondo ou equiparado, se ele é reincidente em tráfico ilícito de drogas considerado hediondo, ele não tem direito a livramento condicional. Além deste requisito temporal, ele tem que ter cumprido também alguns requisitos subjetivos. E é onde nós temos a principal mudança do pacote anticrime. Quais são esses requisitos, pessoal? Ele tem que ter bom comportamento durante toda a execução da pena. Não pode ter cometido falta grave nos últimos 12 meses, tem que ter bom desempenho no trabalho que lhe foi confiado e aptidão para prover a própria subsistência em liberdade. E aí nós chegamos naquele ponto assim que é extremamente importante e cheio de dúvidas. A falta grave interrompe o prazo para o livramento condicional, já que agora o pacote anticrime diz que não pode ter cometido falta grave nos últimos 12 meses? Não interrompe, pessoal. Segundo o STJ, a falta grave não interrompe o prazo para a conquista do livramento condicional. Quando o pacote anticrime vem e prevê que não pode ter tido falta grave, ter sido condenado por falta grave nos últimos 12 meses, ele está exigindo um requisito subjetivo e não temporal. Ele quer dizer que tem que ter bom comportamento. Não quer dizer que o tempo para obtenção do requisito objetivo do livramento condicional vai ser interrompido. Um detalhe muito importante que vocês têm que sempre se recordar no livramento condicional é que a data base para a contagem do prazo para a concessão do livramento condicional é a data da primeira prisão do seu cliente. Então vamos imaginar que o seu cliente está cumprindo uma pena e sobrevieram ali 3, 4 condenações, ou seja, ele está cumprindo uma pena somada, unificada, mas são processos distintos. E ele alcança a extinção de pena de um daqueles processos, do primeiro, onde ele foi preso pela primeira vez. Tomem cuidado ao pedir ao juízo da execução que extingua esse processo, porque se o juiz extingue a pena deste processo, o CEU, o sistema, ele lê aquilo como se aquilo tivesse deixado de existir.
ele tira aquele processo do sistema. E quando ele tira, muitas vezes dá erro na database para o livramento condicional. Então, se você está atuando num processo, dá uma olhadinha lá, vê se não teve alguma pena que foi considerada extinta e que alterou a database para a concessão do livramento condicional em favor do seu cliente. Bem, pessoal, como eu disse, o tema livramento condicional é apaixonante, é cheio de regras, de detalhes, dá para a gente falar muito sobre ele, mas eu quis passar para vocês aqui conceitos gerais, ideias e conhecimentos para que vocês tenham uma compreensão geral do Instituto e consigam garantir uma justa pena aos seus clientes. Eu espero ter ajudado. Até a próxima!